que educação de qualidade promove a autonomia e oferece a cada sujeito e à sociedade como um todo subsídios para que as decisões importantes sobre as quais precisamos deliberar a cada tempo sejam tomadas com correção. A educação mobiliza conceitos para que cada pessoa analise dados e informações, construindo assim o conhecimento. É exatamente o conhecimento que permite a promoção e a preservação da vida. Quando se deixa de investir em educação e se sonega a informação, faz-se o caminho oposto, ou seja, vai-se na contramão da promoção da vida. Estamos nos encaminhando para o 3º mês de luta contra uma pandemia que, em números absolutos no Brasil, já superou a pandemia de gripe espanhola de 100 anos atrás. O governo brasileiro reage muito mal ao dividir o Brasil e agir na contramão do que a ciência recomenda. O último movimento do governo federal é preocupante e fere princípios básicos. Desde a noite de sexta-feira, agora, dia 5 de junho, o Ministério da Saúde não divulga mais o total de mortes e nem o total de novos casos confirmados de coronavírus, e o total também somado do Brasil. Não fica claro, no discurso oficial, os motivos pelos quais tais informações passaram a ser omitidas. Em situações assim, quanto mais informações oficiais de qualidade, mais subsídios para o planejamento nos estados e nos municípios. Fere-se, dessa forma, o artigo 5 da Constituição que assegura a todos o acesso à informação. Há inclusive uma lei específica de acesso à informação no país que defende a publicidade como preceito geral das informações acerca dos atos administrativos. Não é negando os problemas que nós os resolveremos. Permaneçamos atentos. Voltamos à semana que vem. Você ouviu o comentário do professor Sérgio Nunes Lopes. Todas as segundas ao meio-dia, aqui na Integração FM. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora são 12h06, meio-dia e 6, tarde da segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, temperatura marcando 18 graus e meio aqui no Vale. Dia bonito, dia ensolarado, então vamos aproveitar o dia de hoje também, porque a previsão aí é de chuva a partir de amanhã. Por aqui também o telefone para você participar dessa programação, a voz que fala e ensina a partir de agora, do meio-dia a 1.
é o 3716-2188 e o nosso WhatsApp é o 997-442711. Fique à vontade para participar e interagir. E também estamos pelo facebook.com/Rádio Integração FM Arroio do Meio com a live. Para você que quer assistir também essa programação, você pode. Vamos dar as boas-vindas a Marlise Fir, da Secretaria da Educação, e ela que vai apresentar então os nossos convidados do programa do dia de hoje. Boa tarde, Marlise, bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Muito boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Integração. Nós já estamos agora na nossa 5ª semana de programa, do programa A Voz que Fala e Ensina, que é um programa, uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura em parceria com a Rádio Integração, dentro das propostas da administração municipal, comunidade e família, com o objetivo de conectar e aproximar toda a comunidade escolar, mesmo com o distanciamento provocado pela pandemia de coronavírus. Então, como nós também ainda estamos com as aulas presenciais suspensas, continuamos então com a oferta das atividades pedagógicas não presenciais postadas no Google Sala de Aula. Aí no dia de hoje, os alunos do nível A até o 5º ano têm atividades postadas, e os alunos do 6º ao 9º ano, hoje então são postadas as atividades de língua portuguesa e de educação física. E novamente lembrando que as famílias que não têm acesso à internet, elas podem sim ir na escola e retirar lá suas atividades, seu material impresso, nas terças e nas quartas-feiras, através, então, do agendamento. Então, nós reforçamos que essa proposta continua. Os professores estão planejando essas atividades. Elas são postadas, então, diariamente no Google Sala de Aula, onde os alunos fazem as atividades, os professores também diariamente entram, acessam, esclarecem as dúvidas, para que a gente possa ter, assim, uma retomada do vínculo, da rotina de estudos, que nesse momento a gente considera tão importante. Nesse momento, então, que nós estamos sem atividade presencial, mas estamos com as atividades, então, não presenciais. E na data de hoje, então, nessa segunda-feira, quem participa do programa é o nosso colega, né, o Vanderlei Chumbi Teves, que atua lá na Casa do Museu. Ele vai falar sobre isso também, sobre as suas atividades. E o nosso colega Leandro Chu, que hoje responde, entre outras atividades, pela Junta do Serviço Militar. Então, esses são os nossos convidados de hoje. Desde já agradeço aos colegas por terem aceito esse desafio, de estar aqui conosco, conversando, né, e participando desse programa. Esse programa que é A Voz que Fala e Ensina, e que tem esse objetivo também de esclarecer, de informar a nossa comunidade. Muito obrigada, Marlise. Daqui a pouquinho ela volta aqui com a gente também para fazer o fechamento e trazer os convidados do dia de amanhã. E eu estou recebendo aqui na minha frente, já foi nosso colega também da Rádio Integração FM, o Vanderlei Chumbi, né, mais conhecido como Chumbi. Então a gente vai dar as boas-vindas também e perguntar aqui para o Chumbi, né, a apresentação do Chumbi, para quem não conhece ele, muito conhecido aqui com certeza na comunidade de Arroio do Meio. Então, quem é o Vanderlei Chumbi? De onde você vem? Boa tarde, bem-vindo. Tudo certo? Tudo certo. Tudo. Já trabalhei aqui nessa rádio, já fiz uns programas de entrevista. Há muitos anos atrás, programa de música na noite, andei fazendo. Eu até hoje pensei, será que a gente começa com uma música do Barbarella? Era a trilha aqui do Chumbi quando ele fazia o horário do 12h a 1, né, Chumbi? Olha, eu sou o Chumbi, né? Todo mundo me conhece. Eu escrevi por 19 anos no jornal Altaquari. Eu tive coluna Humor com Chumbi, né? Fiquei muito conhecido na época, mas sempre fui envolvido com a cultura. Já escrevi 2 livros, já gravei 3 CDs. Estou gravando mais um CD, estou escrevendo mais 2 livros, né? E falar em Vanderlei ninguém sabe quem é, mas falando no Chumbi, então é por aí, né, Ana? Que legal, Chumbi. Agora boate de garagem também faz, né? Também fez já muitas boates de garagem. Como é que tá agora? Parado? Tá parado, mas a boate de garagem é o seguinte, né? Ela tá suspensa e não cancelada, né? Suspensa. Quer dizer, tá adiada. Era pra ser ao ar livre, né? Como é que era essa última? Em abril, né? Uhum. Seria lá no Centro de Lazer. Mas eu acho que até o fim do ano a gente consegue fazer a edição 2020, né? Que é um encontro de saudosistas aí, da boa música.
Que legal. E hoje o Vanderlei Chumbi, então, ele vem responder aqui pela Casa do Museu, né? Então, eu sei que também falar um pouquinho desse teu trabalho junto à Casa do Museu e agora o quanto que está sendo importante também a questão do trabalho de vídeos que você faz, edita. Como é que funciona esse trabalho? Olha, a Casa do Museu é um espaço cultural, né? Aqui de Arroio do Meio, eu acho que é o maior espaço cultural que nós temos. Né? É uma casa centenária, em 2018 ela completou 100 anos, então é muito importante. O governo Klaus Heloise deu uma importância muito grande, que até revitalizaram a casa, ela foi reformada, foi toda colocada em ordem, digamos assim, estruturalmente falando, e está sendo feito um trabalho muito legal lá de recuperação histórica, né, com principalmente fotografias e utensílios. Para ter uma ideia, nós temos lá hoje mais de 10 mil itens catalogados entre fotografias e utensílios antigos, né? Até utensílios de hospital, livros dos mais diversos, documentos, mas muita recuperação fotográfica, que tem também a colega Rosalina, que trabalha com a gente lá, também trabalha muito forte nesse sentido. Então, o governo Klaus Heloise, né, que eu falei antes, apostou muito, né, nessa recuperação histórica, e estamos trabalhando aí, né, estamos fazendo isso, coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre fiz também, por conta, por gostar, mas no município, assim, é muito forte isso, né. E aí você atua junto com a Carla também, né? Ela também responde lá. Ela esteve junto já com a gente aqui na programação. Sim, com a Carla, com o nosso amigo Chu, tá aqui presente. Temos lá a Rosaura, a Ju, a Rosalina, a Cris, a Cláudia. O Conselho de Educação, né? As aulas de cerâmica. O museu é um espaço multicultural. Ele, além das exposições itinerantes, que não são exposições fixas, ela sempre vai trocando, né? Nós temos, por exemplo, projetos Tem Música no Museu. É um projeto, deu muito mais que certo, porque o Tem Música no Museu, ele é um amparo para a nossa recém-formada Orquestra Municipal de Arroio do Meio. Então vamos formando gurizada nova que vai entrando e enfim, pessoas que não podem fazer música até por condições financeiras, a Casa do Museu oferece. Tem um espaço para reuniões das mais diversas, núcleo de cultura, o Círculo de Amigos de Bopart. Ano passado foi feito o lançamento do livro do Gilberto Jasper, o livro do Terrors, a Leana Basejo também. Leana Basejo, exato. Então, o museu, ele abriga muita coisa. Exposições das mais diversas, aulas de cerâmica, oficinas. Eu já estava com a amiga Cláudia, estava aqui semana passada, aqui né? Também, a Cláudia. Então, é um espaço, assim, fantástico, né? A Casa do Museu, até a gente convida quem ainda não conhece, dá uma passadinha. E até aproveitando o gancho, já que o Leandro Chu tá aqui junto com a gente, ninguém conhece também ele por Leandro, né? É só Chu, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde, ouvintes. Até você pode falar um pouquinho essa questão das fotos também do futebol, né? Também tinha alguma coisa exposta lá? A gente teve uma exposição, sim. No ano da Copa do Mundo, a gente quis trazer alguma coisa referente ao esporte. Então, o que a gente fez? Vamos falar do esporte do mundo? Acho que não era bacana, então a gente decidiu trazer o esporte local. A gente fez uma exposição convidando os clubes a trazerem um troféu importante, a trazer foto importante, e daí a gente fez essa exposição dos clubes de Arroio do Meio, falando da história do futebol aqui em Arroio do Meio. Então não falamos a nível mundial, claro que sim, a gente abordou o tema seleção brasileira, Grêmio e Inter, por se tratar aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente focou mais no esporte local, que era, então, Forquetense, Juventude, todos os clubes de Arroio do Meio. E teve um círculo bom de pessoas lá
Teve uma circulação muito boa na noite do lançamento do projeto Copa Aqui, que foi o lançamento do projeto Copa Aqui, quando a gente colocava os jogos lá na praça em telão, a gente fez o lançamento junto a essa exposição, né? Mas atingimos um público muito bom, sim, o pessoal veio, o pessoal que acompanhava os clubes, que são das comunidades que tocam esses clubes, vieram visitar, vieram ver os seus troféus. Abraçaram, né, também, então, essa programação ali da Casa do Museu. E Chumbi, o que mais agora nesse período, assim, o que você está contribuindo lá no museu? O que está sendo feito agora nesse período? Está sendo vídeos institucionais? Nós temos, a atual administração tem uma preocupação muito grande em recuperar a história do município. Então, como o vídeo hoje é uma tecnologia relativamente nova, o vídeo sempre existiu, mas era uma coisa inatingível financeiramente, né? Não havia equipamento, não havia pessoas, era muito difícil, né? E então isso foi uma brecha aí que surgiu na comunicação, né? E tá principalmente com o advento das redes sociais, né, da internet. Então digamos assim, é um caminho importante para a divulgação, né? E eu sou muito grato ter recebido a oportunidade de trabalhar junto à administração, né, para divulgar, porque eu sempre gostei de história, né? Então por exemplo, já se fez vídeos sobre a Ponte de Ferro, que é um dos nossos pontos turísticos principais, históricos. A própria Casa do Museu, né? A própria Casa do Museu, aquela exposição dos anos 30, enfim, diversos, né? E lá no museu também, o que acontece, que é muito importante, é educação patrimonial, né? Que são as escolas que vão ao museu para saber como se trabalha com patrimônio público e patrimônio histórico, né? E às vezes é uma coisa que passa despercebida, mas só no ano passado passaram mais de 500 alunos pelo museu para conhecer o trabalho e aprender um pouco. Essa parte daí a Carla já dirige mais, né? A Carla, a Ellen, mas é um trabalho muito interessante. Muito legal, então, né, Chumbi? O Chumbi E quanto ao teu livro, Chumbi? Você fez um livro, até ganhei um, autografado. Onde é que o pessoal encontra esse teu material aí? Isso aí é comigo, né? Porque eu não tenho editora nenhuma, nem publicidade. Eu escrevi mesmo, como é que eu vou dizer? Isso é mais a sonho de guri, sabe? Mas tanto muito legal o livro. Que nem música também, tudo é sonho de guri, né? Eu felizmente, eu posso dizer com orgulho, assim, eu passei a vida correndo atrás dos meus sonhos. Eu nunca deixei para trás, sempre fui atrás de fazer o que eu queria, né? Então eu escrevi livros, gravei CDs, já fiz teatro, já me meti com tudo que é coisa. A gente sabe, Chumbi, a dificuldade do financeiro, né? Que é de fazer um livro, de escrever um livro, de publicar ele. A dificuldade que é de conseguir gravar um CD, né? Tudo vem financeiro, né? Que é geralmente as pessoas conseguem chegar, então, a mais longe, ou não sei se é a palavra certa, mais longe, mas o financeiro buscando uma editora ou uma produtora para conseguir isso, né? Mas é uma coisa que tu conseguiu, que é muito bacana, né? É uma luta, né? Por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi ele, eu corrigi, eu editei, eu fiz ele na Grafibel, aqui em Arroio do Meio, tudo parceladinho, prestação. O Dudu, na época, Dudu Eli, era o proprietário, me deu uma mão bacana, assim, o Moisés e a turma ali. Então, assim eu fui fazendo, né? O segundo livro já foi a Univars que editou. Também eu consegui uma parceria legal com eles. E assim, né? Por ter escrito no jornal, diversas colunas já também. Enfim, eu
vou me metendo em tudo que é canto, onde eu gosto. E sempre recordando, né, as fotos bem antigas, assim, aquelas preto e branco, né, que a gente nem tem mais. O Chumbi tem todas essas fotos aí, ó, a gente visualizando também o Facebook dele, faz relembrar muito aí também os fatos importantes que marcaram aí também no passado. O que acontece, por exemplo, por ter tanta foto antiga, é que as famílias já sabem que eu gosto. Então, muitas fotos, o pessoal que vai descartar, porque os filhos não têm mais interesse em manter, ou fazem uma reforma na casa, ou outros encontram uma mala lá que estava num porão, num sótão há muitos anos, eles me chamam, né? Pedem, não quer dar uma passadinha aqui em casa, vem, toma uma cuia com nós aí, tem umas fotos para olhar. E aí eu tenho encontrado verdadeiras relíquias, né? Aqui tem uma da Confissão Luterana da Igreja, bem bonita também, né, que foi postada aí. Foi você que postou, né, Chumbi? Igreja de Comissão Luterana do Brasil de Palmas. Ah, sim, essas fotos aí eu recebi da Inês Beckmann, porque o pai dela foi o pedreiro. E o pai dela veio da Alemanha em 1930 pro Brasil. E foi um cara importante aqui. O Teodoro Beckmann, ele construiu muita coisa aqui em Arroio do Meio, né? Seminário, hospital, chaminé da Valérios, a igreja essa de Palmas, igreja Linha Garibaldi. O cara era bom. E essa ponte do Aimoré, qual que é essa ponte hoje? Nos anos 60 aqui na foto, né? Essa ponte não existe mais. Ela fica ao lado dessa nova. Por exemplo, a nova ali perto da Minuano. Essa aqui era a primeira que tinha por baixo, bem lá no fundão, né? Tanto é que qualquer elevação das águas ficava intransitável, né? O bairro ficava isolado. Aí só pela RS 130. E quando não tinha RS 130, só de caico. E tem também ali a construção da ponte de ferro também. Muito legal também ali que o Vanderlei postou. Bom, é um museu, né, esse Facebook do Chumbi. O Chumbi tanta relíquia. A ponte de ferro é uma das minhas paixões, né? E com justiça, né? Porque é um patrimônio histórico e cultural de Arroio do Meio, né? Do estado, do Brasil, digamos, né? Então, eu gosto muito da história da Ponte de Ferro, né? Até porque eu tive parentes que trabalharam lá. O meu tio-avô trabalhou na Ponte de Ferro, né? Então tem essa ligação. Foi inaugurada 16 de julho, agora, olha, de 1939. Então, o mês que vem vai estar aí completando quantos anos, Chumbi? Vai estar completando 81. 81 anos a Ponte de Ferro. Ano passado a gente fizemos um vídeo, né, da Ponte de Ferro, foi a pedido da administração municipal, então para divulgar esse nosso... E foi um vídeo que bombou muito. Muito lindo. Até a questão dos vídeos, né, Ana, eu tenho que citar que quem quiser sempre acompanhar a história de Arroio do Meio e notícias, é só se ligar no Facebook da Prefeitura. Os vídeos estão lá, as notícias, né? A Maica sempre atualiza os números do Covid-19, que agora é o assunto do momento, né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Mas... Vamos passar por isso. Mas faz parte, é isso aí. E então tem a história dos vídeos, por exemplo, semana passada a gente colocou um vídeo do hospital e do Núcleo de Cultura, né, que também são outras duas entidades. E eu compartilhei, assisti aqueles vídeos também, foi você que fez? Sim. Muito bonito. Então, mas assim, a gente tem que também citar, né, eu só consigo fazer, digamos assim, esses vídeos porque eu tenho todo o amparo aí, né, a administração me deu cedeu o equipamento necessário, né? Então, senão também não seria possível, né? Tá certo. A gente vai fazer um intervalo, Chumbi, e daqui a pouquinho a gente continua aí o nosso bate-papo, certo?
A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim, o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Meio-dia e 28, 18 graus, está marcando a temperatura aqui no Vale. Seja muito bem-vindo, você que está sintonizando agora. Estamos no ar com o programa Voz que Fala e Ensina. E nós estamos aqui com o nosso amigo Chumbi, que está trazendo aqui pra gente curiosidades também aqui do município de Arroio do Meio. E a gente quer saber um pouquinho mais das construções históricas aqui do município, como por exemplo a antigas bebidas Fruc. Tem uma foto bem legal aqui também, né? Uma foto que o Chumbi postou aqui, não sei se sabe um pouquinho também dessa trajetória, Chumbi. Como é que surgiu aí também essa empresa aqui no município? Bom, a Fruc é uma empresa centenária já, né? Eles se instalaram em Arroio do Meio, eu acho que foi por 1924, 25, e começou aqui no bairro Bela Vista, aí perto do Mercado da Baixinha, e trabalharam ali até os anos 70. E nos anos 70, em virtude da 386, né, para ficar perto do asfalto, eles se transferiram para Lajeado. Mas eles nunca esqueceram as raízes, né? Tanto que a cerveja que lançaram, o nome da cerveja, Bela Vista. Então, eles têm ligação muito forte. O seu Nelson, também, eles eram amigo do meu pai aí, da mãe. Então, a gente teve também uma ligação com eles, assim, uma amizade. E falando antes a gente comentou da Casa do Museu das Funções, né? Também, na Casa do Museu a gente falou dos livros lançados, aí o Chu lembrou do livro da Leana, mas eu também tenho que lembrar o livro do seu Paulo Steiner, que é o livro da história a vida do Ernesto Dalpian, também foi lançado na Casa do Museu. O projeto Tem Música no Museu, que eu coloquei antes também, ele agora no momento está suspenso em virtude dessa pandemia, né? Mas eu acho que não demora. Só fazer também um parênteses, Chumbi. Tu comentaste do pessoal vir conhecer a casa. Em função da pandemia, a casa não está recebendo visitas, tá? A gente não está recebendo visita no momento. A gente tem 2 exposições, estão colocadas as exposições da década de 30 e a paisagem cultural Tupi-Guarani, mas em função da pandemia não é permitido visitas. O Chumbi tinha comentado do pessoal vir conhecer. Sim, depois da pandemia a gente está de braços abertos para receber todo mundo. Agora tá uma época muito estranha, né? Realmente tem muita coisa assim que tá suspensa, que a gente tá aí apanhando, coisa e tal, né? Também o museu, ele serve como
digamos, entre aspas, a casa do Núcleo de Cultura, né? Que oferece o espaço. O Círculo de Amigos de Beauport, eu comentei antes, se reúnem. Até essa semana vi uma foto que saiu também no jornal, né? Recordando aí também a última visita deles foi em 2018. Eu acho que esse Professor ano é o Kiko. ano que eles vêm, não sei se vêm ou se viriam, mas é de 2 em 2 anos, né? Um ano eles vêm, o outro de 2 em 2. Eles vêm, depois 2 anos depois vai, entendeu? Então a gente tem esse intercâmbio com Beauport. Eu acho que agora 2020 seria o ano que o pessoal da Alemanha, de Beauport, viria para Arroio do Meio. Não, eles não vão vir. A Marlise tá fazendo sinal ali pra gente, né? A Marlise. Não vão vir. Então não vai ter esse ano. Em função da pandemia, provavelmente, né? Isso aí. Ela tá assim, ó. A nossa terceira tá lá, né? A nossa assistente, Marlise. Nossa assistente tá ali do ladinho do telefone também, tomando uma aguinha, né, Marlise? E também aqui um pouquinho, Chumbi, antes ligou a nossa ouvinte aqui, a Dulce Rames. Ela ligou aí pra perguntar se o Chumbi já tinha chegado na rádio. Aí já tinha, né? Então tá lá, tá preparando um almoço bem gostoso lá pra ela e o Plínio. E pediu pro Chumbi aqui se ele lembra ainda das rapaduras que a Dulce fazia, né? Lembro. Deve ter alguma história aí, né, Chumbi? Como é que vou esquecer a Dulce? A Dulce é marcante. É uma pessoa muito positiva, muito animada, muito pra cima. É um alto astral, né? Tá do lado dela ali, é só felicidade, só alegria, mesmo que tem tristeza, mas ela não deixa transparecer, né? Tá sempre tudo bem. Não, a Dulce é amiga de longa data, realmente, o Plínio também, né? Um abraço para os dois, devem estar ouvindo aí. Olha, em 95 eu adotei um cachorro que era deles. Opa! Fui lá na casa buscar. Pra ver que eu não esqueço. Um ouvinte nosso aqui da Duli também, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, o José, até o pessoal que mora aqui no bairro Santo André em Lajeado também, conheceram lá também a Duli através da rádio, por causa de um cachorro também que a Duli tinha lá e também doou, então, esse cachorrinho ali pro José e pra Doris, né? Também um beijo ali pros nossos queridos ouvintes do bairro Santo André em Lajeado. Tem participação chegando aqui também, eu já ia esquecendo, né, de mandar os recados. E o Vanderlei Chumbi tá com a gente, aí Chumbi, né? Chumbi, do que mesmo veio Chumbi? O apelido Chumbi? Chumbi. Esse apelido, na verdade, foi um trocadilho que eu fiz quando eu estava aprendendo a falar, né? A minha avó que falava quase só alemão, ela me chamava de Junke, quer dizer, jovenzinho, pequenininho, pequenininho da vovó, o jovenzinho, etc e tal. E eu não sabia dizer Junke, e eu falei Chumbi. E acharam engraçado e grudou, né? Porque apelido é assim, né? Se tu acha engraçado ou não gosta, aí gruda. Daí ele pega. Mas é bonito o Chumbi, né? É uma coisa diferente. Não, eu até prefiro. Chama de Chumbi que... bonito não é, né? Então veio por causa da avó, então. Mas é o objetivo. A avó gostou, tá? Olha, o que importa é a avó gostar. Esse apelido pegou tanto, sabe, que eu vou nos lugares aí... olha, em qualquer lugar aí que eu for, né? Tanto que eu estudei com muita gente. Eu acho que eu sou um dos caras que mais teve colegas de aula. Porque eu rodava todo ano, sempre ia passando outra turma por mim. Então, no fim, estudei com todo mundo aqui. E olha o barulho lá no Morro 7 Barulhos, né? Mas é legal, eu prefiro até que me chame pelo apelido que pelo nome, né? Porque o apelido esse me identifica, eu gosto. É um apelido estranho, que não tem significado nenhum, mas eu gosto, né? Tá certo. Vamos dar um beijo aqui, o pessoal participando. A Lucila Maria Petri, abraço pra vocês aí, estou gostando do programa. Um beijo aí pra você. Pelo jeito, o Chu me conhece, ela também. A Lucila, sim, lá da Feira do Produtor, e Lucila tem história. O Rogério Fir, boa tarde, Ana, estou ligado. Também a Maria Lanzen, boa tarde, amiga. E pro pessoal aí da rádio, pros ouvintes. A Maria tá em todas, né, Maria? Tá sempre participando aí junto também. Um beijo. Também o Nelson Pereira também tá comentando aqui que está lá
Estou assistindo aqui em Boqueirão do Leão. Opa, um abraço aí pro Nelson, então, em Boqueirão do Leão. O Odair Grosso, uma boa tarde. Também a Cleusa e o Ruben Scheid. Boa tarde, Ana. Um abraço para você e pros guris aí no estúdio. Tá certo, então. Valeu aí a Cleusa e o Rubinho, né? Também os pais do Matheus. O Matheus já esteve aqui na rádio, bem legal também. Aí veio falar com a gente. A Liz e Vendo. Boa tarde, Ana. Uma ótima segunda-feira para todos. Igualmente aí para você, tá bom, amiga? A Lourdes Petri Schmitz também. Boa tarde, obrigada por todos vocês. Obrigada a você, viu, Lina? Um beijo. Também lá pro Sérgio. A Carla Gatti também desejando uma boa tarde a todos. A Rosalina Feldens também boa tarde. Isolda Maria Klein, um beijo. Uma excelente segunda-feira. Excelente comecinho aí de semana para todos. E a gente vai falar então um pouquinho com o Leandro Chu também, ele que é responsável pela Junta do Serviço Militar aqui de Arroio do Meio. E a gente vai também conversar então sobre esse assunto, sobre alistamento. Novamente, então aqui o Chu já pode se apresentar, né? A gente entrou com ele no meio da conversa, mas fala um pouquinho de você, Chu. Bom, que nem o Chumbi já falou, né? Se procurarem o Leandro não acham, mas se procurarem o Chu vão achar fácil. Mas então a gente vem para falar um pouquinho sobre a Junta de Serviço Militar, o alistamento militar. Como é que funciona? Que documento tem que levar? Ainda hoje precisa foto 3x4? Na verdade, Ana, na administração, na gestão comunidade e família agora do prefeito Klaus e da vice Heloíse, a gente teve um avanço com o sistema do alistamento, ele passou a ser online, tá? Então, o pessoal pode acessar o www.alistamento.eb.mil.br, né? E fazer o seu alistamento online, no celular, no computador, em casa. E se tiver alguma dúvida, pode vir até a Junta Militar, a gente sempre auxilia. O alistamento que era sempre, todos os anos, do dia 1º de janeiro até 30 de junho. Importante, completou 18 anos, faz o alistamento, independente se fez aniversário lá em dezembro, faz o alistamento até 30 de junho. Mas, em função da pandemia, a gente teve uma mudança e o alistamento agora está liberado até 30 de setembro. Então é importante ressaltar isso aí, que para quem completa 18 anos neste ano, pode fazer o seu alistamento até 30 de setembro. E não mais até 30 de junho. Mesmo que eu complete 18 anos em dezembro, eu tenho que fazer até setembro. Sim, tu se alista no ano em que tu faz 18. Então, completou 18, no dia 31 de dezembro, se alista até 30 de junho. Mas, em função da pandemia, vamos deixar bem claro que este ano é excepcional até 30 de setembro. E se não fizer o alistamento, tem multa? Sim, no outro ano se alista com atraso, pagamento de uma multa, ficando assim, perdendo um ano, entendeu? Em função de que os dispensados ganham um certificado de dispensa. Os que vão para o quartel cumprem esse ano lá no quartel e depois ganham um certificado militar, um certificado de reservista. Então, hoje em dia, o que acontece? Tu vai procurar um emprego, a empresa solicita o teu certificado de alistamento militar. Qual é o certificado? Para quem é dispensado, o certificado de dispensa. Para quem serviu e voltou e vai procurar um emprego, o certificado de reservista. Tá? Ele é obrigatório. Então, as empresas, eu sei que eu tenho muito contato, Giransol, Neugbauer, Minuano entra muito em contato comigo, pedindo se o menino, se os rapazes estão em dia. Então, a gente faz esse trabalho de consulta no CERMIL, que é o Sistema Nacional, com esses alistados, né? E essas empresas contatam a gente para ver se os meninos ou se o contratado está em dia. Então, na falta de documento, ou ele não tendo esse documento, ele tem que vir até a Junta Militar. A gente encaminha, então, a segunda via, certidões, né? Vem lá buscar a colocar em dia essa situação, se perdeu o seu certificado. E se a pessoa tem 25 anos e não fez alistamento ainda? Tem que vir na Junta Militar, a gente consegue fazer o alistamento dele, ele tem que passar por um processo de seleção, que eles chamam inspeção de saúde. Antigamente todo mundo conhecia esse processo de seleção por inspeção de saúde, tá? Então assim, quem tem até 30, não tem 30 completo ainda, tem que passar por esse processo de seleção. Se não tiver 30 completos, maior de 30, faz o alistamento e já encaminha o seu certificado de dispensa.
Então, depois dos 30, só que tem que pensar o seguinte, todo esse período ele fica incompatível, não tem o documento, então, de repente, não pode prestar um concurso público. Ele fica... fica incompatível. Restrito. Isso, fica CPF restrito dele. a algumas coisas. Não consegue título de eleitor, tá? Porque para fazer o título de eleitor precisa o certificado militar para quem já completou 18 anos. Então, algumas coisas esse documento do serviço militar tranca, tá? Eu acho que concurso público, se tu vai... eu já citei o título. Então, assim, é importante ter esse documento para emprego, tá? Emprego tem firmas, às vezes, se tu vai trabalhar informal, não vai solicitar nunca esse documento, né? Mas se tu vai numa empresa, ela vai precisar o número de RA, que é o registro de alistamento. A empresa precisa para fazer um cadastro. Então, a gente sempre procura que a pessoa venha regularizar. Se tiver, então, até 30 anos, vai ter que passar pelo processo de seleção. A gente vai fazer o alistamento e passa pelo processo de seleção. Depois dos 30, vem, faz o alistamento e já ganha o seu certificado de dispensa. Melhor fazer logo, então. Melhor. Na verdade, o correto é, completou 18, vai lá, faz o teu alistamento e mantém em dia com a pátria, com o nosso país, né? E para onde é que vai? Para que cidade o pessoal de Arroio do Meio vai? Arroio do Meio, então eu vou citar alguns dados aqui. A gente encaminha os nossos alistados, os nossos aptos, que ficam aptos a servir no 9º Regimento de Cavalaria Blindado em São Gabriel, tá? Eles vão a São Gabriel. No momento, em São Gabriel, a gente tem 25 guris lá, tá? 25 garotos de Arroio do Meio estão lá. E também quero destacar que a gente tem 4 garotos de Arroio do Meio engajados lá. Citando o nome deles aqui, Gabriel Betil Bonacina, hoje sargento lá em São Gabriel. Wagner Rosenbach, também sargento lá. William Luan Bern, soldado, e Ezequiel André Rockenbach Friedrich, também soldado. Então, esses 4 estão engajados. Eles ficaram o primeiro ano, engajaram, ficaram o segundo, e o Gabriel e o Wagner já passaram a ser sargentos. O Gabriel e o Wagner, se eu não me engano, já são o 3º sargento, tá? E o William e o Ezequiel, soldados, então, aqui de Arroio do Meio, hoje engajados lá no quartel em São Gabriel. Então, eles optaram por ficar lá. Após o ano do serviço militar obrigatório, eles optaram por ficar, por continuar, e hoje estão bem lá em São Gabriel. Lembrando que o Gabriel Bonacina e o Wagner Rosenbach participaram da missão de paz que foi na divisa ali do Brasil com Bolívia, e teve há um ano atrás, no ano passado, né? Foi isso aí. Os 2 garotos de Arroio do Meio participaram dessa missão. Lembrando também que a gente faz a parte da recepção na Casa do Museu, tá? Sempre procurando atender bem as pessoas, e se às vezes a gente não consegue resolver o problema da pessoa, a gente encaminha ao local certo. Então, se tiver alguma dúvida referente à prefeitura, referente a qualquer assunto, eu preciso da ajuda de alguém para me encaminhar alguma coisa nas obras, passa na Casa do Museu, tira a dúvida, a gente encaminha para o local certo. Às vezes a gente não consegue resolver o problema, mas a gente busca orientar a pessoa a buscar o local certo ou buscar a pessoa certa para resolver esse problema. Referente ao alistamento militar também, a gente tem algumas dúvidas. As pessoas às vezes têm algumas dúvidas. Passa na Casa do Museu para fazer o seu alistamento. Hoje de manhã mesmo vieram 2 garotos lá para fazer o seu alistamento e não estavam conseguindo acessar o aplicativo, que tem um aplicativo também. Então, hoje de manhã a gente conseguiu auxiliar 2 garotos. Então, a gente teve no ano de 2019 141 alistados, onde 23 serviram o quartel em 2019. E no ano de 2020 até agora, temos 72 alistados. A gente até está buscando divulgar esse alistamento online, porque a gente acha que 72 é um número ainda muito baixo, porque todo ano a gente tem uma média. Tá? Qual é essa média? 150. Como ano passado deu 141, a gente se baseia numa média de 150 alistados todos os anos.
Então, temos 70, estamos na metade, quem sabe chega só a 130, mas quem completa 18, a gente busca informação, se tiver dúvida, vem na casa do museu, fala comigo, que a gente procura ajudar. A gente não está autorizado a fazer o alistamento dos garotos, eu não posso fazer com a identificação do meu computador, com a identificação do meu celular, entendeu? A pessoa tem que fazer o seu alistamento online. Não estou conseguindo. Vem na casa do museu, vem lá falar com a gente, que a gente ajuda a fazer o alistamento, mas no seu celular, ou explica para você fazer em casa no seu computador. A gente dá essa assessoria, a gente ajuda sem problemas. Tá? Então, acho que qualquer dúvida o pessoal pode passar na casa do museu e falar com a gente. Tá certo, então. É bem legal, bem interessante. Aí, várias dúvidas, né, sobre a junta militar. Assim, cidades vizinhas, tem pessoas que vêm de quais cidades ao redor? Ou cada município tem? Na verdade, assim, a junta militar no município é composta pelo presidente e pelo secretário da junta. O presidente da junta militar em todo o município é o prefeito. Tá? Então, o prefeito Klaus é o presidente da junta de serviço militar de Arroio do Meio. E eu, como então secretário da Junta de Serviço Militar, são as duas pessoas que representam a Junta de Serviço Militar em cada município. Cada município tem o seu presidente e o seu secretário. Então, nasceu em Arroio do Meio, está morando em Arroio do Meio. Principalmente, o que o pessoal... como é que eu posso me alistar? Eu moro em Capitão, quero me alistar. Não pode. Morando em Arroio do Meio, se alista em Arroio do Meio. Morando em Capitão, se alista em Capitão. Morando em Lajeado, se alista em Lajeado. Então, mesmo assim, mesmo procurando encaminhar um documento, também é na cidade onde você está morando. Então, eu moro em Capitão, mas eu preciso urgente meu documento. Tem que ser na Prefeitura de Capitão com a secretária da Junta de Serviço Militar lá da cidade. E pessoas que têm alguma deficiência, como é que funciona? O alistamento para quem tem deficiências visíveis, se faz um alistamento de notoriamente incapaz. Então, se monta um processo todo com um laudo médico, tá? O que eu cito o notoriamente incapaz? Pessoa que tem autismo, pessoa que tem, de repente, uma amputação de braço, perna, isso é notoriamente incapaz. Mas tudo com laudo médico, vem na junta militar, porque daí sim precisa vir na junta militar. Eu tenho um problema de saúde de visão. Faz o alistamento normal, se alista normal e depois encaminha lá na CS, porque na CS eles passam por um dentista, por um médico, por um enfermeiro, que fazem essa avaliação e te dizem se tu está apto ou não a ficar no serviço militar obrigatório. E esses que se alistam são mais da cidade ou mais do interior? As pessoas que ficam lá? Na verdade, desde o alistamento militar passou a ser online, eles lançam... O pessoal que vem fazer a CS, que vem fazer o processo de seleção, vem de São Gabriel. Vem uma turma de São Gabriel, eles vêm aqui, se alojam geralmente na comunidade Navegantes, e eles passam 2 a 3 dias fazendo esse processo, entrevista, conversando com os garotos e tirando algumas dúvidas, onde alguns pais acompanham o garoto, explicam de repente alguma situação com problema de saúde, problemas psicológicos às vezes. Então, isso fica um pouquinho balanceado. 50% interior, 50% o pessoal da zona urbana. A gente tem uma briga, entre aspas, assim, com uma conversa, geralmente, com o pessoal que vem de São Gabriel, para cuidar um pouquinho nessa questão da agricultura familiar, se ele é, de repente, o filho único que está trabalhando, ajudando o pai em casa, se é um menino que trabalha na empresa e que... hoje a gente sabe que tem o problema da informática, nota eletrônica. Então, às vezes o menino que é o responsável por emitir essas notas eletrônicas, por fazer essa parte da informática de uma empresa, onde o pai, que de repente há muitos anos não teve oportunidade para
para ter esse conhecimento da parte da informática, precisa muito do filho. A gente tenta sempre conversar com esse pessoal de São Gabriel, explicar essas situações, para que não levem essas pessoas, mas, como eu já disse, é um sistema. Eles fazem uma entrevista, eles jogam esses dados nesse sistema deles, que é o Sermil, tá? O Sermil Mob, e esse sistema dá um sinal no final verde ou vermelho. Então, dando sinal verde, o menino continua apto. Dando um sinal vermelho, ele é dispensado, sabe? Então, a gente tem essa não é um problema, né? Eu sempre falo para os pais que têm os filhos escolhidos para irem a São Gabriel. Hoje são 25 lá em São Gabriel. Em primeiro lugar, a gente tem que... os pais têm que ficar lisonjeados porque os meninos têm saúde, tá? Muitos que são dispensados por problema de saúde. Tá? Então, em primeiro lugar, eu sempre digo para os pais, em primeiro lugar, porque o teu menino tem muita saúde. Outra situação que vem que o pessoal questiona muito, o pessoal de São Gabriel me cita muito, a gente procura sempre não prejudicar uma família. Eles não vêm aqui para, vamos prejudicar uma família. Mas se levam também o garoto para o quartel, levam porque ele é um guri bom, levam porque ele pode ser um bom soldado, pode ser um bom sargento no futuro, e sim subir nessa carreira militar, né? E ele fica 1 ano lá ou mais tempo? Obrigatório 1 ano, tá? Eles geralmente, dia 1º de março é a colocação da boina, no início de março ali, a colocação da boina, podendo ficar até dezembro, onde tem uma baixa, janeiro outra baixa e fevereiro outra baixa. São sempre 3 baixas. Então, sempre 9, 10, 11 meses. Tá, ok. E também então esse assunto seria isso, né? Isso aí. Então, só esclarecer de novo que se tiverem dúvida para falar sobre o alistamento militar, ou se quiser conhecer, de repente, um pouquinho sobre o 9º Regimento de Cavalaria Blindado, a gente pode esclarecer dúvidas e coisas, qualquer esclarecimento, é só passar lá na Casa do Museu e falar com a gente. E para quem está chegando agora, ligou o rádio aí, não conseguiu ouvir toda essa entrevista aqui então com o Vanderlei Chumbi e com o Chu, é só você acessar a nossa live aí no Facebook da Rádio Integração FM, você vai poder assistir outro momento também e acompanhar então aqui essa explicação certinha aqui sobre a Junta de Serviços Militares. Mandar um abraço pro Wilson Greff e pra Beth aqui na Barra do Forqueta, desejando aí uma boa tarde a todos. E Leandro Chu, né? Futebol. O que você fala aí pra nós? Volta, não volta? Na tua opinião aí, como é que tá isso? Futebol. Se volta, queremos muito que volte, né? A gente tá ansioso, querendo a volta do futebol, mas a gente tem que seguir as regras, seguir os protocolos aí do governo do estado, do governo municipal, né? Se volta, eu acho que sim, que o municipal vai concluir, mas é uma opinião minha, né? E sim com medidas de segurança, né? Não adianta a gente voltar sem as devidas medidas de segurança. E recordar um pouquinho como é que estava o teu time lá, o 7, né? Pois é, tava lá no 7 como treinador. Cara, a gente conversa bastante, assim, com o Matheus, com o Pantera. Converso mais com o Matheus, que é colega de serviço também, que é da Liga, né? É uma ansiedade, todos os jogadores, as comissões técnicas, presidente dos clubes, assim, muito, muito ansiosos, né? Muito aguardando. Tem um grupo de amigos que jogam futebol no sábado de tarde, que não é um futebol mais também com ansiedade, de, será que volta o futebol? Será que volta? Quando volta? Todo fim de semana, toda sexta e todo sábado vem essas perguntas, esses questionamentos, né? Mas ansiedade, né? Imagina a gurizada das escolinhas, o quanto que estão ansiosos esperando a volta dos treinos e jogar. Mas a gente tem que pensar em primeiro lugar na saúde, né? E até o nosso programa, o Bate-Bola, foi o que foi realizado por último lá no bar dos seus pais. Isso, o bar teu também, né? Isso, eu ajudo meus pais lá, sim. Mas é o bar do meu pai e minha mãe que cuidam durante o dia, eu pós-serviço vou lá e ajudo. Pensar agora naquele entreveiro lá, no que foi feito naquela noite, né? Dá uma fome essa hora, chegando aí próximo da 1h da tarde, tava muito legal lá aquele dia de noite, o programa Bate-Bola. Legal, é só a gente fica ansioso. A gente tem muita ansiedade, muita vontade de voltar,
né? Até porque isso gera o encontro, não só do nosso time do 7, mas abrangendo aí os 6 times, tá? Jogadores, comissão técnica, dirigentes. Na segunda-feira, toda segunda a gente se reunia com o pessoal da rádio. Temos que marcar uma live aqui na Rádio de Integração. Uma live também para falar de futebol aí. Claro, só marcar que se possível. Sábado o Vedói fez uma com o Pantera, também bem legal. Da Liga, né? Sim, eu acompanhei um pouco da live, sim, foi bem bacana. Eu acho que se nós falar de futebol hoje, a palavra para resumir é ansiedade, né? Tanto para nós, como equipe 7 de setembro, quanto para as outras equipes e a nível municipal também, eu acho. E a nível amador também, para quem está querendo jogar aquela pelada também, deve ser uma situação triste até. Porque saudade de rever os amigos, o pessoal que gosta de tomar aquela cervejinha. E vão ficar tudo flácido, as pernas dos jogadores. Na verdade, eu tô na... A Marlise até pediu se eu ia falar da minha caminhada enquanto a perda de peso, né? Uhum. Então, assim, comentar ligeirinho, são em torno de 115 quilos eliminados. E eu tô praticando, tô fazendo academia 3 vezes por semana, que é ruim malhar, porque de máscara, mas a gente faz com os devidos, tudo certinho lá com o seu álcool gel, né? Mas é uma luta muito boa, muito bacana aí, muito outro Chu agora, para quem conhecia o Chu há 2 anos atrás, hoje tá bem diferente, né? Mas o importante é você se sentir bem, tanto faz, né? Se com aquele peso ou com o que você tá agora, o importante é você estar se sentindo bem. É saúde, né? Na verdade, tudo é saúde, tudo pela saúde. Quero agradecer a tua participação, te desejar aí uma excelente semana e que a gente possa aí se reencontrar mais vezes, tanto aqui na rádio como aí nos jogos de futebol, pelo centro. Muito obrigada por ter aceito aí também o convite da Marlise e por participar aqui da nossa programação. A gente que agradece o espaço, que veio num momento muito bom em função dessa questão do alistamento, tá? Que a gente recebeu a notícia na sexta-feira da mudança de datas o fim do alistamento era agora, final do mês, mas foi prorrogado então. E o pessoal tá me mandando aqui que é para mandar um abraço pro pessoal do Grupo PS, o Fabrício, o Batista, a Grace. Abraço aí, pessoal. Abração para todos, então. Vanderlei Chumbi, o Chumbi aqui, né? A nossa lenda aqui de Arroio do Meio, nosso historiador. Já fez de tudo, então, né, Chumbi? Até na rádio já trabalhou. Como é que estar do outro lado do microfone hoje? Porque normalmente era o Chumbi que entrevista. Eu lembro das entrevistas que ele fazia na rádio, inclusive lá com o cara do Barbarella, né? Também trouxe o Ivo, né? Ivo. Então, foi muito legal também aquele dia, né? Que o Chumbi também era o nosso... Trabalhava com a gente, né? Legal. Foi uma fase... mais um trabalho diferente que eu andei fazendo aí, né? Porque já me meti com tudo, em tudo que é lugar e algum projeto, alguma coisa assim que você está vislumbrando daqui para frente? Novos horizontes? Eu tô sempre cheio de ideias. Eu parto da seguinte ideia: a gente tem que ter planos sempre. Mesmo faltando um dia pra gente morrer, tu tem que ter planos. Pelo menos pra ser bem enterrado, né, Marlise? Não, mas a gente tem que ter planos. Os sonhos é que movem a gente. É o combustível do coração, são os sonhos. Então... Mas assim, o espaço está quase encerrando, né, Ana? Isso, então, falta aí 1 minuto para 1 hora. 1 minuto, então, só para arrematar aqui, acompanhem o Facebook da Prefeitura, todas as notícias relativas ao município estão lá, estão os vídeos que se falou aqui, estão lá, as notícias do coronavírus, a colega Maica, né, com a qual eu trabalho também, porque eu acabo sendo um braço da imprensa, né, que eu acabo trabalhando muito junto com ela e a equipe. E sempre lembrando assim, o museu, por exemplo, por ter aquele acervo histórico, né, agora que está tudo meio parado, mas ele volta com tudo a hora que melhorar a situação. E se tiver, assim, um lembrete, né, se alguma família, alguma coisa tiver fotos antigas, traz para o museu, né, não ponham fora. Que muita gente descarta, que nem eu falei antes, fazer a reforma a casa,
os filhos não têm interesse, enfim, para não se perder a história, sabe? Que a Arroio do Meio tem só... A Arroio do Meio é jovem, tem só 85 anos. Então, os filhos dos primeiros ainda estão aí e estão com essas fotos da história da Arroio do Meio. É muito importante recuperar isso. Então, tragam para o museu. A gente aguarda com carinho, vai ser preservado, vai ser catalogado, vai ser digitalizado futuramente, né? A gente estamos pensando em montar um site, um link, eu não sei exatamente como é que é o nome de fotos antigas, para o pessoal ter acesso também, para ser divulgado, isso vai para exposições, então a nossa história tem que ser preservada. Então tragam para o museu que vai ser bem recebido. Chumbi, obrigada pela participação, parabéns pelo teu trabalho, um cara incrível, né, que a gente ali fica horas conversando com o Chumbi e tudo que a gente falar, ele sabe contribuir, tem assunto aí, é uma pessoa assim muito querida também, o Alan também te mandou um abraço, o Alan que adorava ficar conversando com o Chumbi lá na rádio, né, então tudo de bom para você, uma excelente semana e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado e obrigado pelo espaço, né, o espaço que vocês estão dando agora para esse programa que a Marlise está coordenando junto com os colegas aí, né, Marlise? E tudo de bom aí para o pessoal que está no outro lado do rádio, né? Estão lá estão ouvindo o programa, acompanhando o Facebook, né? Dando uma banda aqui pro Face. Faltou, né? O Chumbi trazer a guitarra aqui na rádio, né? Olha, e não foi por falta de sugestão. Eu sugeri, inclusive, para ele trazer, né? Talvez para ele se apresentar, para ele tocar, cantar alguma coisa. Mas quem sabe fica por uma próxima oportunidade. Com certeza, vai ter, tá, tomara que sim. Ele pode convidar nós para, depois dessa pandemia, fazer um churrasco lá no Sete Barulhos. No Sete Barulhos, boa. E se as ovelhinhas voltar, né? Senão nós não vamos ter o que comer. Tá bom. Marlise, vai me ajudar a fazer então o fechamento. Obrigada aí pro Chumbi, obrigada ao Leandro Chu. Foi muito prazeroso aqui estar junto com os amigos nesse horário do 12:00. Certamente, Ana, e novamente agradecer essa oportunidade, né? Esse programa, como eu dizia, que já está entrando nessa 5ª semana e que cada temática que vem, ela vem para acrescentar, ela vem para informar e ela vem como uma voz que fala e ensina, né? Eu acho que o programa, nesse sentido, está sendo muito feliz, né, em trazer esses profissionais, né, esses colaboradores, enfim, que podem sempre trazer essas informações. Então, assim, antes de a gente fazer os agradecimentos, eu queria já registrar que amanhã, terça-feira, nós vamos trazer, então, quem vai estar conosco aqui no programa é a psicóloga Noeli Zanotelli e o Ginésio Rockenbach. O Ginésio, ele é um senhor, né, de 70 anos e que voltou aos bancos escolares, né, aos bancos universitários. Então, acho que também vai ser uma experiência, um relato bem interessante, uma experiência para ser relatada. Então, novamente, agradecemos aos nossos convidados, que são os nossos colegas, né, o Chumbi, né, e o Chu, né, como são mais conhecidos, e ouvintes de hoje. E deixamos o convite, novamente, para acompanharem as notícias e atualizações diárias sobre a administração municipal no Facebook da Prefeitura e site do município. Aproveitamos ainda também a oportunidade para reforçar a orientação do prefeito Klaus e equipe da Secretaria Municipal de Saúde sobre a importância da conduta responsável e preventiva pelo bem coletivo. Juntos sairemos fortalecidos dessa situação. Então, um grande abraço e, novamente, muito obrigada por essa oportunidade e uma excelente semana a todos os ouvintes. Muito obrigada, Marlise, por essa oportunidade de poder aí estar dividindo o dia a dia com você aqui na Rádio Integração também, e por todo o teu trabalho aí que você está fazendo. Eu sei que não é fácil, então parabéns, porque juntar as pessoas para fazer uma agenda, e ainda mais como essa, movimentada, com 2, 3, 4 convidados num dia, eu sei que é bem trabalhoso. Não, e assim, Ana, eu acho que são os sonhos, né, que tanto se falava, são as oportunidades que esse momento de pandemia também está nos proporcionando. Então, nós, enquanto Secretaria de Educação, também estamos nos reinventando diariamente, estamos buscando espaços e canais de comunicação e esclarecimento para a comunidade. Então, essa nova plataforma das atividades também, as aulas não presenciais, né, através da plataforma digital, também são experiências novas, e quanto mais espaços a gente puder ter para divulgar isso, informar a comunidade, melhor. Então,
Então, eu acho que são essas iniciativas que também fazem, né, as ações da gente valer a pena e a gente também ter essa possibilidade de deixar a comunidade sempre bem informada. Muito obrigada, então, a Marlise, porque poderia estar em casa agora com a família, almoçando, e, no entanto, está aqui junto na rádio aí também, fazendo, então, esse trabalho aqui junto com a gente. Mandar um abraço para o Diomar Araújo Petri, desejando uma boa tarde e uma boa segunda-feira para vocês. Abraços. Também a Estela Giovanella aí, querida, tá com a gente. História e memória preservada. Isso aí, vamos contribuir com o museu. Obrigada, Estelinha. Um beijo aí pra você e a todos os ouvintes da Rádio Integração FM. Está chegando ele, Rodrigo Vedói, com a Tarde Show para te fazer companhia. Eu volto amanhã com todos esses convidados no programa Voz que Fala e Ensina. Um beijo, um abraço e uma excelente tarde a todos. Tchau, tchau. O seu rádio. Integração FM. O que já era bom ficou ainda melhor. Mais velocidade pelo mesmo preço. Sim, a NET Gaúcha aumentou a velocidade de todos os planos. E sabe o que é melhor ainda? O valor continua o mesmo. Com a NET Gaúcha, você pode navegar na internet, ouvir suas músicas, assistir suas séries favoritas e também